para você que me acompanha no programa Fala Direito. Este é um projeto interdisciplinar da Faculdade Maringá, coordenado pela professora Silvia Emiliano Gonzaga. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. A aposentadoria é um benefício previdenciário concedido aos trabalhadores que contribuíram por um determinado período para a Previdência Social. Uma das formas de aposentadoria é por tempo de serviço, na qual o contribuinte solicita o benefício após concluir algum requisito mínimo relacionado à sua profissão. Outras formas de aposentadoria conhecidas são por idade, invalidez ou especial por tempo de contribuição. Para conversar comigo a respeito deste assunto, eu tenho a honra de receber nos estúdios da Faculdade Maringá a doutora Ana Cláudia Beluco. Doutora Ana Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Geraldo. É um prazer para mim estar aqui hoje. Quero agradecer o convite da Faculdade Maringá também. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, doutora, este é um tema muito pertinente nos dias de hoje, que é muito perguntado, acredito, para você. A respeito deste assunto, quem tem direito à aposentadoria pelo INSS? Basicamente, as pessoas que têm direito a esse benefício são aquelas pessoas que contribuem mensalmente com o INSS, conforme a melhor se adequa, à sua modalidade, a sua situação e o seu histórico laborativo também. E quem que é o contribuinte obrigatório pelo INSS e como é feito este pagamento da contribuição? Nós temos 5 modalidades de segurados obrigatórios. O segurado empregado, aquele que a gente conhece, o mais comum, que trabalha de carteira assinada na empresa. Geralmente essa modalidade de segurado, na própria folha de pagamento da empresa, é descontado pelo empregador uma porcentagem ali que é vertida para a Previdência Social. Nós temos ainda o segurado obrigatório empregado doméstico. Geralmente as contribuições do empregado doméstico é feito através da guia DAS, o documento de arrecadação do E-Social, uma guia onde está unificada todas as responsabilidades, obrigações do empregador. Um terceiro segurado obrigatório seria o contribuinte individual, que é o trabalhador autônomo que a gente conhece. Esse trabalhador autônomo, ele paga através de uma guia, a guia da Previdência Social, aquela guia laranja, bem famosa, que a gente consegue comprar nas papelarias, nas bancas de jornal. Nós temos ainda outro segurado obrigatório, que seria o segurado especial, que é aquele que está ligado ao trabalho rural. Esse tipo de segurado, a contribuição se dá diretamente na comercialização desses produtos rurais, que são descontados na própria comercialização, descontado o valor atualmente de 1,3%. E nós temos ainda o segurado obrigatório trabalhador avulso. O trabalhador avulso é aquela pessoa que tem vários tomadores de serviço e geralmente o pagamento ao INSS se dá por meio do sindicato ou então por meio de alguma empresa, gestora de mão de obra. E quem trabalha como MEI, ele pode ser o contribuinte, ele pode se aposentar? Pode se aposentar sim. A única questão é que o MEI geralmente é uma alíquota um pouco mais baixa, 5% do salário mínimo. Então, logo não dá abertura para se aposentar todas as modalidades, somente a aposentadoria por idade. A única forma do MEI se aposentar, abrindo um leque mais vasto de aposentadorias, seria se ele complementasse esse valor, pagando uma guia complementar de 15% a mais. Aí sim, ele poderia se aposentar nas modalidades comuns, além da aposentadoria por idade. A dona de casa que não, por exemplo, não tem carteira assinada, ela pode se aposentar? Pode sim, contanto que ela contribua com o INSS na modalidade segurada facultativa. Segurado facultativo, basicamente, aquelas pessoas que não exercem atividade remunerada, mas gostaria de se aposentar ou gostaria de usufruir dos benefícios do INSS e teria essa opção também. Tem várias modalidades que ela pode contribuir, vamos dizer assim, em questão de valores, 5%, 11% ou 20%. Cada um tem que analisar caso a caso qual a melhor se adequa. E hoje, quais são os tipos de aposentadoria? A aposentadoria por idade, ela acabou? A aposentadoria por idade, ela não acabou, só que ela está com uma cara diferente. As aposentadorias hoje em dia, que a gente pode dizer que existem, seria a aposentadoria por idade urbana, as aposentadorias rurais,
a aposentadoria híbrida, né, quando a gente soma o tempo rural com o urbano, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria da pessoa com deficiência, a aposentadoria especial, a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, a aposentadoria do professor. Então temos esse leque aí de aposentadorias. A aposentadoria por idade, ela não acabou, só que hoje em dia a gente pode separar 3 grupos de pessoas: aquelas pessoas que reuniram todos os requisitos para se aposentar por idade antes da reforma da Previdência passar, no dia 12 de novembro de 2019, que é aqueles requisitos que a gente reconhece, né? 60 anos mulher, 15 anos de tempo de contribuição, 65 anos homem, 15 anos de tempo de contribuição. Reuniu esses requisitos até o dia 12 de novembro de 2019, aposenta pelas regras antigas. Agora, aquelas pessoas que não reuniram esses requisitos até essa data, elas vão se enquadrar nas regras de transição da reforma da Previdência. Essas regras de transição afetou a idade da mulher, que a cada 6 meses desde 2019 aumenta 6 meses no requisito idade. Nossa. Então, 60 anos de idade era lá em 2019. 2020, 60 anos e 6 meses. 2021, 61 anos. 2022, se alguma mulher quiser se aposentar por idade esse ano, ela tem que ter 61 anos e 6 meses completos e 15 anos de tempo de contribuição. Até 62 anos, que é o ano que vem, que trava e ela não aumenta mais a tabela progressiva. E ainda um terceiro grupo de pessoas, que são as pessoas de fato que se enquadrariam ali naquela regra permanente da emenda constitucional, que são aquelas pessoas que tiveram a primeira contribuição pós-reforma da Previdência. Essas pessoas já se enquadram na regra nova: 65 anos para homem e 20 anos de tempo de contribuição. Aumentou 5 anos o tempo de contribuição para homem. E mulher, 15 anos, mantém de contribuição e 62 anos de idade. Vale lembrar que para a pessoa conseguir este benefício, ela tem que ser um contribuinte pelo INSS, né? Isso, tem que ser um contribuinte pelo INSS. Bom, a conversa está muito gostosa. Eu sei que ainda temos muitas coisas a falar a respeito da aposentadoria, mas nós estamos indo para um intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não é apenas mais uma aula. É viver a experiência profunda da prática profissional. A gente estuda e estuda muito, com os melhores. A gente pratica, mexe nos equipamentos, faz ajustes no estúdio, encara as câmeras, aprende tudo o que precisa para ter a melhor performance na telinha ou na telona. E claro, a gente se diverte. Isso é um pouco da vida na comunicação. Isso é viver um nível superior de ensino. Cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Faculdade Maringá. Estamos de volta com o programa Fala Direito, este projeto interdisciplinar da Faculdade Maringá. E hoje nós estamos falando a respeito da aposentadoria. E junto comigo está aqui nossa convidada, a doutora Ana Cláudia Beluco. Doutora Ana Cláudia, nós falamos no bloco anterior sobre alguns requisitos para a aposentadoria. Mas uma pergunta que eu acredito que você deve receber muito: é possível continuar trabalhando após se aposentar? É possível sim, Geraldo. Contanto, nem todas as modalidades de aposentadoria contemplam, né, essa questão. Algumas aposentadorias, como a aposentadoria por invalidez, né, a atual aposentadoria por incapacidade permanente, não permite o trabalhador voltar a trabalhar, justamente porque a razão de ser desse benefício seria o afastamento do trabalho por motivo de doença. Então, caso ele volte a trabalhar, esse benefício pode ser cortado. Uma outra aposentadoria ainda que não permite voltar a trabalhar é a aposentadoria especial, mas somente o trabalho que envolve aquela pessoa estar exposta a agentes nocivos, insalubres ou perigosos. Então ela não poderia voltar nesse tipo de trabalho, mas outros trabalhos ela poderia. E também, por último, o servidor público estatutário, né, que é desligado automaticamente. Bom, então a pessoa pode continuar trabalhando, caso não se enquadre dentro desses perfis que você falou aí, mas qual seria hoje a aposentadoria especial? A aposentadoria especial é aquela aposentadoria em que o trabalhador passou praticamente um histórico laborativo completo nessas atividades consideradas perigosas ou insalubres. Então, entendi. algumas atividades insalubres expostas a agentes nocivos.
trabalhadores, né, em ambiente hospitalar, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os médicos, os frentistas que trabalham ali expostos à gasolina, atividades perigosas como vigilante também, são algumas profissões que permitem que seja aposentado nessa modalidade. E como pode se dar a entrada na aposentadoria? A entrada na aposentadoria atualmente pode ser feita tudo pela internet, através do cadastro Meu INSS. A pessoa faz o cadastro no site meuinss.gov.br ou aplicativo também, e ela consegue acessar por uma senha todas as funcionalidades que o Meu INSS fornece, inclusive fazer o pedido de aposentadoria. Interessante. Nós vamos deixar aqui abaixo o site para você que precisa dar entrada na aposentadoria. Você pode entrar nesse site que está aparecendo agora na tela. Bom, para aumentar as chances de conseguir uma boa aposentadoria, é preciso de um planejamento. Como que funcionaria o planejamento previdenciário? Bom, inicialmente, para garantir uma boa aposentadoria, né, uma aposentadoria que seja em uma data mais próxima, com uma vantagem financeira maior, é preciso uma análise, uma investigação de todo o histórico laborativo do trabalhador. Então, muitas vezes, o que contém no extrato do INSS não é o que diz o histórico laborativo dele. Então, por exemplo, algumas averbações, como o tempo de trabalho informal, em que o trabalhador trabalhou sem estar registrado, pode ser reconhecido. Alguns períodos também em que ele, de repente, teve uma ação trabalhista que não foi averbado no seu extrato, o tempo de contribuição. Até mesmo, né, algo que a gente estava conversando até agora há pouco, o reconhecimento dessas atividades insalubres ou perigosas, sim, que também faz a gente tem a possibilidade de converter tempo especial em comum, aumentando o tempo de contribuição. Também é outra coisa que necessita ser investigada. Se a pessoa tem algum tempo rural, atividade rural, isso que conta também. Isso também conta, e tudo isso vai influenciar qual é o melhor dia, a melhor data e o melhor benefício, sim, que o segurado pode vir a ter ao final ali, garantindo a sua aposentadoria. O ideal é fazer um planejamento previdenciário, onde tudo isso é levado em conta individualmente, o caso daquele trabalhador, para ser apurado qual seria a melhor data, qual o valor estimado que ele iria se aposentar. Então, e evitar também surpresas indesejadas, né? Muitas vezes os trabalhadores trabalham durante muitos anos, sim, esperando se aposentar com um valor, e tem essa surpresa, infelizmente, né, que a gente não deseja, que é um valor muito abaixo, né, do seu trabalho, do seu salário, em que ele passou a vida inteira trabalhando. Então, para evitar surpresas indesejadas, para conseguir uma aposentadoria conforme as suas prioridades, né? Muitas vezes alguns trabalhadores, clientes lá no escritório, preferem aposentar mais cedo com um valor menor, e tem outros já, conforme as suas prioridades de vida, preferem aguardar um pouco mais, porque vem se aguardar um pouco mais, mudando a sua contribuição, aumentando um pouco a sua contribuição, teria a expectativa de se aposentar com um valor um pouco maior. Então, o planejamento previdenciário é isso, você ter a independência de decidir qual é a melhor data para eu conseguir o melhor benefício possível dentro das minhas prioridades de vida. Bom, a partir do momento que você fez o pedido, através do site que nós colocamos agora há pouco na tela, como é possível acompanhar este processo de pedido de aposentadoria pelo INSS? É possível também por aquele cadastro que a gente havia dito pelo site do meuinss.gov.br. Por lá a gente consegue acompanhar os nossos processos administrativos. E todos os recursos necessários. Todos os recursos necessários, agendamento de perícias em caso de benefício por incapacidade, entrada de aposentadoria, todos os documentos podem ser juntados, digitalizados e juntados por meio desse cadastro. E também tem a possibilidade de acompanhar por aplicativo. Essa é a forma mais fácil e prática, mas também não exclui a possibilidade do segurado fazer por telefone, por meio do 135, o número do INSS. Sim. Quando se fala em aposentadoria, a revisão da vida toda é um tema que é muito comentado. E o Felipe Bernardini, o repórter do nosso programa, fez uma matéria sobre isso. Rodou. Você já ouviu falar em revisão da vida toda? É uma tese aprovada no dia 25 de fevereiro de 2022 no Supremo Tribunal Federal
que permite que aposentados incluam remunerações anteriores a julho de 1994 no cálculo de sua aposentadoria, podendo, consequentemente, aumentar o valor de seu benefício e receber a diferença dos últimos 5 anos. Mas quais são os requisitos? Quem pode se beneficiar com a tese da revisão da vida toda? Aposentado há menos de 10 anos, aposentados antes da reforma da Previdência, que aconteceu em 13 de novembro de 2019, e quem obteve seus maiores salários de contribuição antes de julho de 1994. Quais documentos são necessários para dar entrada? É necessária a carta de concessão do seu benefício, extrato de contribuições e a carteira de trabalho. Atenção, aposentado! Em muitos casos, o valor da aposentadoria pode dobrar ou até triplicar. Os valores atrasados, retroativos a serem recebidos são dos últimos 5 anos. Procure um advogado de confiança e solicite sua revisão. Bom, doutora, parece que tudo isso mudou, não é verdade? O Felipe falou sobre procurar um advogado de confiança, mas você estava falando comigo a respeito deste assunto, que o ministro voltou atrás sobre essa questão. Explica pra gente. Então, a revisão da vida toda, havia muita expectativa sobre ela em relação aos aposentados conseguirem ter as suas aposentadorias revisadas. O que ocorreu foi que, em agosto do ano passado, havia forte expectativa de ser julgada, a decisão. O ministro Alexandre de Moraes era o ministro faltante para realizar essa votação e realizar também o desempate ali. E isso foi julgado agora, dia 25 de fevereiro. O ministro Alexandre de Moraes votou a favor dos aposentados. Posteriormente, teria até o dia 9 de março, julgado dia 8 de março, para os ministros em plenário virtual encerrarem essa sessão. Entretanto, o ministro Nunes Marques acabou pedindo destaque nesse plenário virtual, convertendo esse plenário virtual em um plenário físico, ou seja, reiniciando todo o julgamento. Então, todos os votos estariam zerados. Então, ainda muito se discute, há controvérsias nessa decisão, numa tentativa de validar os votos que até então já teriam sido votados, especialmente o voto do ministro Marco Aurélio, que é o único ministro ali já aposentado. Então, ainda há muitas controvérsias, ainda há muitas discussões acerca desse tema, atualmente ainda sem data para julgamento, mas nós aguardamos a retomada desse julgamento ali da revisão da vida toda. Precisamos de políticos a favor do povo e, pelo visto, não é isso que tem acontecido. Mas a gente torce para que a revisão da vida toda seja uma pauta que beneficie esses aposentados que tanto precisam. Bom, doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Fala Direito. Você contribuiu demais com os seus conhecimentos e o convite fica aberto novamente. Caso você tenha um outro assunto que deseja falar no nosso programa, as portas estão abertas. Muito obrigado, viu? Obrigada, agradeço muito o convite, Geraldo. Foi um prazer estar aqui com vocês e com certeza podemos marcar. Uma boa aposentadoria é sinônimo de independência financeira. Quanto mais cedo ela for conquistada, melhor. Mas para que isso aconteça, é preciso começar a investir desde já. Quanto mais tempo se tem para investir, menor o esforço despendido ao longo da vida e maior o valor acumulado no momento da aposentadoria. O programa Fala Direito vai ficando por aqui, mas você pode rever este e outros programas através das plataformas digitais. Pelo Instagram, faladireito.fac ou pelo YouTube, youtube.com/faladireito. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.